mande. Riotele remende kabasata kaya. Makayande. Rima sende liande kabaye. Riboshanda yeke bende. Mazele remende kabaye. Rotele remende. Yakabasutele remende. Rabash tayamande. Rabash tayamande. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Derrama nesta manhã, derrama sua graça, sua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, me pairá sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento, Senhor, que estaremos ministrando a sua palavra, Senhor. No nome de Jesus de Nazaré, Senhor, venha pairar sobre as nossas vidas. Que Senhor venha pairar, Senhor, sobre aqueles que estão do outro lado, nos assistindo. Senhor, toca muito em mim, Senhor, toca com tua graça. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Senhor, que abençoe o seu povo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Ibobo, Itete, Rabayaba, Ibibi, Yobobo, Rabayaba, Titi, Bibi, Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sintam-se todos cumprimentados com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia no Senhor. Estamos mais uma vez para um culto online e queremos desejar a todos uma ótima escuta, uma ótima conexão. E nesta manhã estaremos a dar continuidade à palavra de Deus que partilhamos no domingo passado sobre libertos da dimensão do esquecimento. Obreiro Ru, mais uma vez. Obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo de juntos a palavra de Deus. Graças a Deus. Então estaremos a dar continuidade à mensagem que nós partilhamos no domingo passado, que foi uma mensagem muito forte e creio que nesta manhã Deus vai te abençoar, Deus vai falar ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, uma manhã fresca, uma manhã maravilhosa. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te damos graças por esta manhã. Obrigado pela sua palavra. Senhor, está escrito que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E nesta manhã, Senhor, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento como ministros da sua palavra e também abra o entendimento daqueles que estarão conectados a nós, para que recebam a sua palavra na sua essência. Fale aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos. Que os céus se abram e que a sua palavra seja viva em nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E voltando à mensagem de hoje, libertos da dimensão do esquecimento, vamos ao Salmos 88. Salmos 88, versículos 10 a 13. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que se levantam e te louvam? Versículo 11. Será que teu amor é também proclamado na sepultura e a tua fidelidade no abismo da morte? Versículo 12.
será teu sinal milagroso conhecido na região das trevas e tua justiça na dimensão do esquecimento? 13. Contudo, eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro. Já ao romper da manhã, a minha oração chega à tua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na semana passada, nós, na introdução desta mensagem, falamos um pouco sobre este clamor do salmista. O salmista fez uma oração. E esta oração é um ensino para nós. É um ensino para nós. Esta oração foi registrada para nos ensinar algo. O salmista ele estava ardentemente desejando por milagres. Ele estava a clamar a Deus. Ele estava a conversar com Deus em oração. E ele fez algumas perguntas importantes. E em suma, ele queria saber, não acredito que seja uma frustração, mas era um diálogo com Deus. Ele estava a nos mostrar que os milagres são para nós. Os milagres são para os vivos. E o nosso Deus é um Deus de milagres. Então ele questiona, será que os milagres são para ser desfrutados neste tempo de vida ou noutra dimensão? Então, as perguntas do salmista, elas têm resposta. Então, ele faz essas perguntas. Foram 4 perguntas interessantes. Será que fazes milagres em favor dos vivos? Ou em favor dos mortos? Será que se levantam e te louvam? Os mortos não podem se levantar e louvar a Deus pelos milagres. Então os milagres são para os vivos. E ainda pergunta, será que teu amor é também proclamado na sepultura? E a tua fidelidade no abismo da morte? Será teu sinal milagroso conhecido na região das trevas? E a tua justiça, a tua retidão, teus atos justos na dimensão do esquecimento? Então o salmista ele fala aqui de 4 dimensões, de 4 regiões espirituais. Ele fala aqui da sepultura, fala do abismo da morte. Nós sabemos que a sepultura é a dimensão espiritual onde os que morreram permanecem no estágio de falecimento aguardando a ressurreição. E falamos também do abismo da morte, que é uma dimensão, é um território espiritual onde os mortos aguardam o julgamento. E o versículo 12 ele fala da região das trevas. Estava a explicar que a região das trevas é uma dimensão espiritual que opera em paralelo a esta dimensão natural onde nós estamos. Quer dizer que é lá onde muitas ações das trevas são orquestradas, são preparadas. E através de conexões ao mundo físico, por meio de pactos, rituais, essas obras espirituais da dimensão das trevas, elas surtem efeito, manifestam-se no físico. Quer dizer que o mundo físico está em constante conexão com o mundo espiritual. Então há uma região chamada região das trevas, onde Satanás e seus demônios operam. Então, nesta região, muita coisa é orquestrada no mundo físico. No mundo físico. E o salmista também fala da justiça de Deus, que não pode ser conhecida na dimensão do esquecimento. A dimensão do esquecimento é outra dimensão espiritual, que faz parte da dimensão ou da região das trevas. E nós vimos que a dimensão do esquecimento é um território espiritual, é uma região das trevas responsável em quê? Responsável por roubar o nosso brilho espiritual, responsável por apagar o nosso brilho, o brilho de Deus. Na dimensão do esquecimento, a vida de muitas pessoas é mantida no isolamento, é mantida no anonimato, no fracasso.
existem pessoas que têm tudo para dar certo, mas quando as suas vidas são aprisionadas na dimensão do esquecimento, não importa seu nível acadêmico, não importa suas capacidades, não importa até quão influente você é, não importa no passado o quanto as pessoas te conheceram, não importa a fama que você teve no passado, mas quando você é preso nessa dimensão do esquecimento, tudo fica no anonimato, tudo fica no silêncio. Até parece que essa pessoa nunca existiu. Exatamente. Se esquecem dela por completo. E ele se pergunta, mas num tempo em que meu nome era conhecido, num tempo em que eu estava na boca do povo, os meus feitos eram conhecidos, mas agora por quê desse isolamento? Por quê desse fracasso? Por que não estar no esquecimento? Por quê? E são perguntas que às vezes o pastor não tem respostas. O que levou o salmista a entrar nesta revelação? Porque ele queria ver milagres. E na dimensão do esquecimento, os milagres são bloqueados. Ok, deixa eu explicar uma coisa. Quando falamos da região das trevas e a dimensão do esquecimento, a dimensão do esquecimento está na região das trevas. Lembra-se quando Daniel começou a orar para que o cativeiro de Israel fosse quebrado? A Bíblia diz que Gabriel foi enviado, o mensageiro, foi enviado para trazer a revelação, a resposta. E quando a resposta vinha, Gabriel teve que atravessar uma dimensão espiritual, a região das trevas. E lá encontrou-se com o outro anjo das trevas, que era o príncipe do reino da Pérsia. E lá ele prendeu a Gabriel. Gabriel não é um anjo de luta, é um mensageiro. Então Gabriel foi preso naquela dimensão, na região das trevas. E veja só, porque Gabriel estava preso, Deus enviou Miguel. Miguel é um anjo de guerra. Quer dizer que a dimensão, a região das trevas, a dimensão do esquecimento, é preciso guerra. Miguel desceu e ficou a lutar com o príncipe do reino da Pérsia. E por causa deste combate, Gabriel conseguiu descer com a resposta. E Daniel recebeu a resposta. Recebeu a resposta. Por 21 dias, a resposta ficou presa. Era como se algo estivesse na dimensão do esquecimento. Eu sempre tenho dito assim ao prego, que Daniel não agendou os 21 dias. É por isso que o anjo disse que logo no primeiro dia que começaste a orar, a sua resposta foi enviada. Logo no primeiro dia. Quando a dimensão do esquecimento é ativada, a sua resposta fica como se estivesse no esquecimento. Fica no stand-by, fica pendente. A sua resposta fica pendente. E, pastor, neste episódio que o pastor acabou de contar agora de Daniel, há uma lição que nós podemos escolher para esta mensagem que nós estamos a trazer hoje. Que se Daniel não fosse insistente, ele não teria resposta. Exatamente. Para sairmos da dimensão do esquecimento, nós temos que ser insistentes. Exatamente. Persistirmos. Exatamente. Para que nós possamos sair desta dimensão e possamos viver aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje vamos ver um pouco sobre José. Depois também veremos sobre Mardoqueu. Falamos de Mefibosete, também esteve na dimensão do esquecimento, lá na terra de Lodibar. Mas hoje vamos falar de José. Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Abra conosco em Gênesis 40, versículos 20 a 23. Deixa-me contextualizar um pouco a respeito deste episódio. Sabemos que José foi vendido como escravo, por causa dos seus sonhos, né? Foi vendido como escravo para o Egito. No Egito foi comprado por Potifar, trabalhou em casa de Potifar, e a esposa de Potifar seduziu
para que se deitasse com ele. José recusou e ela inventou uma mentira, uma calúnia, alegando que José forçou ela e apresentando ela essa queixa ao marido indignado inocentemente pela autoridade que ele tinha, mandou prender a José. José ficou preso inocentemente preso. Falando disso, existem coisas que se levantam mesmo nós estando dentro do propósito de Deus. Mesmo trilhando os caminhos de Deus, no centro da vontade de Deus, há coisas que Deus permite se levantar. Talvez você está na mesma situação. Muitas calúnias, muitas difamações, injúrias têm se levantado contra a sua vida. Fique sabendo que isso faz parte do processo do sucesso que Deus preparou para a sua vida. Acho que alguém não me entendeu. José estava limpo diante de Deus, temia Deus, mas foi injustamente acusado e injustamente preso. Pastor, neste episódio nós podemos perceber que José, mesmo estando preso injustamente, em nenhum momento ele levantou a sua voz, em nenhum momento ele exaltou-se para mostrar que era inocente. As nossas obras, aquilo que nós fazemos, são elas que vão ditar quem realmente nós somos. Deus é justo. Então, voltando para o contexto, José na prisão, também foram presos o copeiro-chefe de Faraó e o padeiro-chefe. Cometeram algo e foram condenados. Foram presos. Então, todos lá na prisão. Os dois, tanto o copeiro como o padeiro, tiveram um sonho. Sonharam. E acordaram no dia seguinte perturbados por causa daquele sonho. E José olhou para eles, percebeu que eles estavam perturbados. E José questionou por que eles estavam naquele estado. E eles reportaram, contaram seus sonhos. E José interpretou os sonhos. José tinha o dom de interpretação de sonhos. Então, no versículo 20, Gênesis 40, versículo 20, se você está conosco, no versículo 20 diz assim: 3 dias depois era o aniversário de Faraó. José interpretou o sonho e depois de interpretar o sonho, eles foram libertos, né, da prisão. Então diz a palavra de Deus que 3 dias depois era o aniversário de Faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Quer dizer que o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram libertos da prisão. E José interpretou claramente o sonho, que vocês vão ser libertos da prisão, só que o padeiro seria enforcado, mas o copeiro lhe seria restituído. Deus, quando revela, não falha. Versículo 21 diz assim: restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. O copeiro tinha como serviço servir a taça de Faraó, servia o vinho e outras coisas que o rei precisasse. Então o copeiro foi restaurado a sua posição. Mas, versículo 22, ao chefe dos padeiros mandou enforcar, literalmente, de acordo com a interpretação de José, mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. E assim aconteceu. Agora, veja só, no versículo 23 diz assim: o chefe dos copeiros, já restituído da sua posição, porém não se lembrou de José. Não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Depois de evidências claras. E claras. Depois do sonho ser interpretado claramente e acontecer. Tal igual como José havia dito.
O copeiro, o que fez? O que aconteceu com ele? Esqueceu-se de José. Não se lembrou de José. Quer dizer, tudo o que José fez por ele foi multiplicado por zero. Sabe, quando você está na dimensão do esquecimento, os seus feitos são multiplicados por zero. Não há reconhecimento Não há. pelos nossos trabalhos. Não há. Anonimato. Você entra no anonimato. Mas José permaneceu fiel a Deus. E se formos a ver neste capítulo, quando José estava lá na prisão, quando o copeiro e o padeiro estavam a sair, José disse para o copeiro: olha, lembra-te de mim quando chegares lá, quando as coisas acontecerem, lembre-se de mim. E o copeiro esqueceu-se. Mas pastor, só o fato de José ter interpretado o sonho, ele fosse solto, já seria um motivo dele lembrar-se de José. Mas José voltou a repisar: lembra-te de mim quando fores restituído ao seu lugar, quando voltares a fazer aquilo que você fazia. Mas mesmo assim, o copeiro não lembrou-se de José. Deixa eu dizer uma coisa, que em algum momento, algumas vezes, Deus pode permitir a dimensão do esquecimento para provar a nossa fé e a nossa paciência. Amém. E muita gente, quando passam por esse tipo de provação, desvia-se de Deus. José não lamentou, José não chorou, permaneceu lá na prisão. Nem murmurou. Nem murmurou. E se for a ver no capítulo 39, José foi bem sucedido lá na prisão. Virou líder lá na prisão. Estava na dimensão do esquecimento, mas continuou a trabalhar. Temente a Deus, firme na promessa de Deus. Ele se lembrava do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, as promessas que eram transmitidas de geração em geração. Meu querido, não importa se você está na dimensão do esquecimento, você está no anonimato, você está à espera do seu tempo para brilhar. Aproveite neste silêncio, meditando nas promessas de Deus, se fortalecendo em Deus, para que quando chegar o tempo de Deus te tirar de lá, você tenha uma estrutura espiritual para lidar com o sucesso. Aleluia. Sabe, há um sucesso que não pode vir na sua vida sem você passar por esta provação. Amém. Amém. Agora estamos a lhe mostrar o outro lado positivo da dimensão do esquecimento. Eu quero lhe garantir que este espírito, ou este nível que você está, parece de anonimato, de esquecimento, que parece que as pessoas te ignoraram. Deus está a preparar a sua estrutura espiritual. Glória a Deus. Porque se José não fosse preparado através desses processos, não estaria pronto para liderar lá, desde o palácio. Não estaria. Glória a Deus. Não estaria. Louvado seja o nome do Senhor. Então o copeiro esqueceu-se de José. Mas como Deus é bom, José permaneceu firme e fiel. 2 anos depois, em Gênesis 41, no versículo 1, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. E chamou seus magos, seus sábios, para que lhe interpretassem o sonho. Ninguém se lembrou. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. Este sonho estava preparado que só José poderia interpretar. Exatamente. Existem coisas que Deus vai trazer, ou existem coisas que Deus vai mostrar, mas o que Deus vai trazer, o que Deus vai mostrar, só você é que tem a capacidade de entender e interpretar aquilo que Deus está a trazer na sua vida. Veja só, José lá na prisão, Faraó lá no palácio, perturbado com o sonho, chama os sábios. Ninguém interpretou o sonho.
Aí o copeiro lembrou-se. No versículo 9 diz assim: pediu permissão a Faraó, disse: Senhor, com a sua permissão, dos meus pecados me lembro hoje. Faraó, permita-me lembrar-me dos meus pecados hoje. Então começou a contar. Quando nós estávamos na prisão, tivemos um sonho assim, eu e o copeiro. E um jovem judeu, hebreu, interpretou o nosso sonho. E o sonho cumpriu-se taxativamente como está acontecendo agora. Eu fui restituído a minha função e o padeiro foi enforcado. Faraó disse: mandem trazer. Mandem trazer este homem. Mandem trazer. Aí foram tirar José da masmorra, da prisão, do anonimato, da dimensão do esquecimento. Lembram, Breno? Quando falamos de Mefibosete, para Mefibosete sair de Lodebar, foi necessário Davi, rei, alguém com uma autoridade para ordenar a saída dele de lá. Estava adotado. A adoção foi cancelada. E Mefibosete veio para o palácio do rei. Agora estamos a ver Faraó, rei, alguém de autoridade, removendo José da prisão. E deixa eu trazer uma revelação aqui muito profunda. Veja só que o motivo que levou José a estar na prisão foi anulado automaticamente quando o Faraó ordenou para que ele viesse ao palácio. O decreto. Ai. Sabe, quando a dimensão do esquecimento é rompida, não importa o motivo, a coisa que te mantinha lá preso vai ser também quebrado automaticamente. Quer dizer que a queixa da mulher de Potifar foi anulada aí mesmo, porque alguém de maior autoridade, o rei, ordenou a soltura de José. Eu quero lhe dizer que se Jesus é o teu rei e você crê que ele te livrou das potestades, dos poderes das trevas, e eu creio que nesta manhã há um decreto que para os homens é irrevogável, será revogado nesta manhã. E você vai sair da dimensão do esquecimento. Glória a Deus. É necessário alguém com autoridade maior para te libertar de lá. E só Jesus. Só Jesus. Aleluia. Só Jesus. Só Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Libertos da dimensão do esquecimento. E José foi ao palácio, interpretou o sonho de Faraó e foi promovido. E dali não desceu mais. Subiu. O anonimato sumiu. O espírito de escravidão foi rompido. De escravo para governante. Esta era a posição dele. É o que Deus estava lhe comunicar nos sonhos. Desde a sua juventude, adolescência, os sonhos que ele recebeu da parte de Deus, o fim era aquele. Meu querido, eu creio que você vai chegar, no nível dos teus sonhos. Existem pessoas, obreiros, que os seus sonhos são tão altos, e eu creio que há um poder sobrenatural que está em operação na sua vida. Por mais que você se sinta que estás no anonimato, mas esse poder está a operar, está a romper com essa dimensão. E brevemente, você vai brilhar como José brilhou. Creia que Deus está a agir a seu favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim foi com a vida de José. Por 2 anos ficou no anonimato, preso
inocentemente, no anonimato, e dali, diretamente para o palácio. Seu tempo está a chegar. Creia nisso. Jesus está a agir a seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver mais um outro episódio de alguém que também lutou contra a dimensão do esquecimento e rompeu com essa dimensão e brilhou. José brilhou. E agora vamos ver sobre Mardoqueu. Esther, capítulo 2. Esther. O livro de Esther, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2. Versículo 21. Neste capítulo, nesses versículos, veremos sobre a denúncia de Mardoqueu. Mardoqueu denunciou uma conspiração. Uma conspiração contra o rei. Lembre-se que falamos que quando você está na dimensão do esquecimento, os seus feitos também ficam no esquecimento. E vamos ver aqui um dos feitos de Mardoqueu que ficou na dimensão do esquecimento. Por um tempo. Por um tempo. Esther capítulo 2, versículo 21 diz assim: um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Assuero. Veja só. Pessoas que eram responsáveis pela segurança do rei, agora estavam a conspirar a morte dele. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas das vezes as pessoas que nos eliminam não estão longe. Não estão longe. 22. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou-o à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Profundo isso. Profundo. Mardoqueu não tinha como fazer chegar a informação diretamente ao rei. Então ele teve que usar a Esther. Existem coisas que para chegarem ao destinatário devem passar por outras pessoas. A questão é, quem são as pessoas que estão a te ajudar no meio disso? Há muitas pessoas que estão cercadas de traidores. Você tenta realizar um feito, mas os traidores o que fazem? Abortam o plano no meio da caminhada. É terrível. Versículo 23. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Quem? Bigtã e Teres. Foram enforcados. A lei era dura naqueles tempos. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Veja só que depois de Mardoqueu denunciar este feito, esta conspiração chegou aos ouvidos do rei. A conspiração foi investigada, apurou-se. Bigtã e Teres, os traidores, foram mortos. E o que aconteceu mais? Os feitos de Mardoqueu foram escritos. Foram escritos e ficaram esquecidos. Ficaram esquecidos. Ficaram esquecidos. A coisa boa é que foi escrito, foi registrado. A conspiração foi registrada. Mas diante do rei ficou tudo esquecido.
lembrou-se que a denúncia era verdadeira, sendo algo orquestrado para o rei. Automaticamente o rei deveria fazer alguma coisa por Mardoqueu. O rei deveria, se calhar, aumentar a sua posição. Mas mesmo assim, aquilo que Mardoqueu fez ficou na dimensão do esquecimento. Ficou registrado, mas o rei não tomou a devida ação. Aqui, uma certa gratidão que o rei deveria mostrar para Mardoqueu por causa dele descobrir que os dois traidores tentaram matar o rei, mas não conseguiram realizar o plano. O plano foi abortado e Mardoqueu ainda continuou na mesma. É importante perceber, depois vou explicar uma coisa muito importante. É importante perceber que os judeus não estavam em paz lá na Pérsia. Havia um combate espiritual intenso. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas vamos para o capítulo 6. Capítulo 6. Passou um tempo. Porque foram surgindo outros episódios. Amã se levantou e decidiu exterminar os judeus. Então houve uma série de eventos. Agora vamos ver o capítulo 6. No certo dia, capítulo 6, versículos 1 a 3. Vamos ler esses versículos para depois ligarmos com a parte que nós lemos da conspiração da morte do rei. No versículo 1 diz assim: naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Deus já estava a operar. O rei não conseguiu dormir. Há pessoas que hão de perder sono por tua causa. Quando a dimensão do esquecimento está sendo rompido, pessoas vão começar a despertar. Uns vão perder sono por tua causa. A cobrança divina vai entrar em ação. E diz assim: por isso ordenou que trouxessem o quê? O livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. O rei perdeu sono e precisava de alguma leitura. Precisou de uma leitura. Agora veja só o que foram lhe trazer. Versículo 2. Não tem outro livro mesmo para trazer? Quando Deus está a agir, é assim mesmo. Versículo 2. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Assuero. Acha que foi meramente coincidência? Não. Deus estava agindo. A dimensão do esquecimento já estava para ser rompida. E o rei perdeu o sono. Mandou ler o livro das crônicas e leram exatamente. Havia muita coisa para ler. Cada dia coisas eram registradas. Mas leu-se justamente Os feitos de Mardoqueu. Sabe, a sua história está a vir à tona. Aleluia. Aquilo que estava no anonimato, no esquecimento, está a vir à superfície. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E no versículo 3, veja só. Quando o rei ouviu, versículo 3 diz assim: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Que honra! O que foi feito por Mardoqueu depois dele fazer essa denúncia, livrando a minha vida da morte? Que reconhecimento houve! Que honra houve! Havia uma honra, havia um reconhecimento que era para Mardoqueu, que estava presa na dimensão do esquecimento. Havia. Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Nada lhe foi feito. O que devia ser feito há muito tempo não lhe foi feito. Não lhe foi feito. Quanta coisa que você fez
E até hoje está tudo no esquecimento. Seus feitos, suas obras, tanta bondade que você fez, manifestou para com as pessoas, e tudo ficou no esquecimento. Que honra e reconhecimento! Está na hora de resgatarmos a tua honra e o teu reconhecimento. Em nome de Jesus. Está na hora. Está na hora. Agora bem, deixa eu clarificar uma coisa aqui. Entre a denúncia de Mardoqueu e este período em que o rei desperta, não apanha sono, houve um combate espiritual. Os judeus oraram e jejuaram por causa de Amã, que tramava eliminá-los, os judeus. A oração e jejum não só ajudou os judeus a se livrarem de Amã, também contribuiu para despertarem o rei por causa dos feitos de Mardoqueu. Mardoqueu tinha que ser promovido para fazer parte do livramento dos judeus. A oração. Aqui está o mistério. A oração e o jejum que os judeus fizeram estavam mais ligados para o livramento da morte. Mas a aplicação da oração e do jejum não só foi essa. O jejum que a gente faz por uma certa causa não só vai nos libertar ou não só vai nos ajudar naquela área específica. Esse mesmo jejum vai ligar aquilo que nós não pedimos, aquilo que nós não mencionamos na oração, mas haverá um poder, há um poder sobrenatural para poder fazer com que aquela área que não tem solução, aquela área que não há resposta, aquela área que as coisas estão paradas, as coisas comecem a andar. Deixa eu dizer uma coisa. Deus é o gestor das nossas orações. Aleluia. Quando nós... Lembra-se que lá em Salmos 88, no versículo 3, o salmista disse o quê? Vou clamar por socorro. Ao romper da manhã, a minha oração vai chegar ao seu trono. Deus é o gestor das nossas orações. Nós podemos estar a orar por um assunto, mas Deus pode direcionar a nossa oração para romper com outros obstáculos. Louvado seja O jejum de Amã, de Mardoqueu e Esther, por causa do plano de Amã, acabou até influenciando o rei Assuero para se lembrar dos feitos de Mardoqueu. glória a Deus. Glória a Deus. A dimensão do esquecimento é rompida por meio de oração e jejum. Se você for fraco na oração e jejum, se não fores persistente na oração e jejum, a dimensão do esquecimento pode prevalecer contra a sua vida. O que devia permanecer 1 ano pode se estender mais. Você acha que José lá na prisão deixou de orar? Deixou de temer a Deus? De maneira alguma. Continuou firme, e fiel a Deus. servindo, obediente. Continue firme, continue obediente, continue orando e jejuando. Tenha um programa específico de oração e jejum. Você vai perceber, você vai descobrir que certas barreiras serão rompidas na sua vida. E o brilho que estava apagado vai começar a resplandecer. A oração e jejum rompe com as barreiras, rompe com a dimensão do esquecimento. E vamos orar nesta manhã para que a sua vida, mais uma vez, saia desta dimensão. A hora de você brilhar chegou. Repito, o tempo de você brilhar chegou. A sua honra, o seu reconhecimento está na hora de se manifestar.
Assim como a restauração da sua honra e do seu reconhecimento. Assim como o rei Assuero disse: que honra, que reconhecimento foi dado a este homem. Os seus feitos devem tornar-se conhecidos. Não olhe para as circunstâncias naturais, para a realidade presente. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde você está? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Estamos a chegar no fim do nosso culto. Vamos orar, vamos levantar um clamor, como o salmista disse, que o meu clamor vai chegar lá no trono da graça, vai romper os seus. Queremos romper os seus com o clamor, com o momento de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por este tempo precioso. Obrigado, Deus, pela inspiração desta verdade. Obrigado, Senhor, porque em nome de Jesus, nenhuma dimensão do esquecimento pode prevalecer contra a vida dele, contra a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como José foi retirado da prisão, assim como José foi removido da prisão para o palácio, para brilhar, eu oro também pela vida dele, oro também pela vida dela, que saiam da dimensão do esquecimento. Aqueles que me esqueceram, que se lembrem agora em nome de Jesus. Também, Senhor, assim como aconteceu com Mardoqueu, os seus feitos que estavam na dimensão do esquecimento, eu oro em nome de Jesus, que o rei, assim como ele não pegou sono, que pessoas sejam despertadas em nome de Jesus, a favor da vida dele, da vida dela, em nome de Jesus. No lugar onde você está, eu declaro portas abertas, declaro o seu milagre. O milagre não vai acontecer na sepultura, nem no abismo da morte, nem na região das trevas, muito menos na dimensão do esquecimento. Será na sua vida, será agora, será nesta vida, será neste tempo, em nome de Jesus de Nazaré. Declaro vitória sobre a sua vida. Declaro milagre de acordo com o desejo do seu coração, na autoridade que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando. Que milagres sejam visíveis na sua vida, para a honra e glória de Deus. Que o seu testemunho seja evidente na sua vida, para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.